Os 5 setores cujas ações mais vão se valorizar nos próximos meses. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, porque efetivamente a gente entrou em um mercado de alta nas ações amparado por uma queda na taxa Selic, uma queda na taxa de juros. Começou finalmente esse ciclo de cortes de queda na taxa de juros e isso incentiva muito a economia. Por conta disso, algumas empresas se beneficiam muito mais do que outras e essas empresas aqui que atuam em setores específicos conseguem aumentar mais os seus lucros, conseguem se valorizar muito mais e pagar muito mais dividendo, muito mais renda passiva para os seus investidores. Então eu decidi fazer um compilado dos setores, as empresas que mais se valorizaram no último ciclo de queda na taxa de juros que a gente viu entre 2016 e 2019, te mostrar e ainda destacar para você aqueles setores que eu acredito que não vão ter tanta valorização assim, porque o momento para esses setores é diferente, e também aqueles setores que mais devem se valorizar nos próximos meses, porque é isso que acontece em todos os ciclos de queda na taxa de juros. Mas antes de a gente entrar especificamente nesses setores, eu quero saber de você. Na sua visão, qual setor mais vai se valorizar nos próximos meses, nos próximos anos, durante esse ciclo de queda na taxa de juros? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Qual setor tem as ações que mais vão valorizar nos próximos meses e anos? Manda aqui embaixo. A gente está próximo de um bull market no mercado de ações. Vinícius, o que é um bull market, né? A gente tem duas figuras icônicas no mercado de ações. A gente tem o bull e o bear, né? Então a gente tem o urso e aí eu vou ter o bull, que seria o touro. O touro, que seria o bull market, o que o touro faz, né? Ele dá a chifrada de baixo para cima, então é um mercado de alta. O que o bear, como que o urso ataca? Ele ataca de cima para baixo. Então quando você escutar por aí bear market, significa o mercado de baixa. Quando você escutar bull market, significa o mercado de alta, né? E basicamente a gente está diante de um bull market nas ações. Por quê? Por conta da queda na taxa de juros. Ontem, dia 2 de agosto, a gente teve o início do ciclo de queda na taxa de juros, nossa taxa Selic caiu em 0,5%. E quando acontece isso, que a última vez que isso aconteceu foi 3 anos atrás, existem algumas empresas que se beneficiam muito mais do que outras. Existem empresas cíclicas e existem empresas não cíclicas e existem empresas anticíclicas. Como assim? A economia, ela passa por um ciclo de expansão. Você pode ver várias vezes, olha para trás aí nos últimos 10, 20, 30 anos, você vê vários momentos de expansão, crescimento da economia, aumento da empregabilidade, aumento de salário, daqui a pouco você vê um momento de estagnação e um momento de crise. Então a gente passa por crescimento, estagnação, crise, estagnação, crescimento, estagnação, crise e assim por diante a gente vai indo nos ciclos da economia. Existem algumas empresas que elas, sim, não importa muito em qual é a fase do ciclo, elas estão bem, muito bem, obrigado, gerando seu lucro ou seu prejuízo, depende da empresa, ela também pode ser muito competente em dar um prejuízo recorrente. E outras empresas que dependem mais do ciclo da economia, empresas mais cíclicas, então anota isso, empresas cíclicas. Empresas que dependem mais do ciclo da economia para conseguirem ter um resultado um pouco maior ou um pouco menor, um pouco melhor ou um pouco pior, tá? E basicamente, por que isso acontece? É em virtude da empresa em si? Não. É em virtude da atividade que ela presta, que ela exerce. É em virtude do setor onde ela atua. Por isso que a gente vai falar sobre setores de ações aqui. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi pegar e fazer uma análise, um compilado do último ciclo de quedas na taxa de juros que a gente teve, de 2016 até 2019. A gente pegar quais foram esses setores de ações que mais valorizaram, tentar entender por quê, tentar não, eu vou fazer vocês entenderem, né? Mas avaliar, né? Por que esses setores de ações tiveram as suas ações valorizando muito acima da média, né? E desses setores, quais setores que devem repetir a dose? Quais setores que devem se valorizar bastante daqui para frente? Porque aí você faz uma análise, olha só, hoje estou cheio de termos aqui. Ó. Você faz uma análise top-down. Existem dois modelos de análise de ações. Você faz uma análise top-down ou uma análise bottom-up. O que é uma análise top-down? Você vem do todo, ou seja, cenário econômico. Depois você entra no setor, depois você entra na empresa, analisa a empresa, decide investir na empresa. Uma análise bottom-up, basicamente, é uma análise que você começa pela empresa. Então, não importa a taxa de juros, não importa a inflação, não importa se o país está crescendo ou não, eu começo a analisar pela empresa, depois eu subo para o setor, depois eu subo para a condição de mercado. A gente vai fazer uma análise top-down, que é a análise que eu sempre prefiro fazer, porque não adianta nada você encontrar uma ótima ação num país que está passando por uma mazela econômica, porque daí a empresa, por mais que seja ótima, ela está sufocada. Né? Mas basicamente, vamos direto para a tela do computador para eu te mostrar quais são esses 5 setores. Só quais são esses 5 setores. Vamos lá.
Compartilhando aqui a tela, o que você vai ver? O que você vai enxergar? Olha só, aqui na minha tela você está vendo o índice Bovespa, tá? Deixa eu apresentar as cores com calma, preste bem atenção aqui no conteúdo de hoje, tá? Olha só, na linha azul você está vendo o índice Bovespa, tá? O que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Então, basicamente, a gente tem uma cesta com as ações, com as empresas com maior valor de mercado, as ações com maior volume de negociação, que tem mais gente comprando e vendendo, tá? E essa cesta é um compilado, né? Que pegando essas maiores empresas, a gente compila mais ou menos a temperatura do mercado. Qual que é a média? Então, se essa linha azul está subindo, significa que as ações estão valorizando. Se essa linha azul está caindo, significa que as ações estão desvalorizando. Em todos os gráficos que eu mostrar para você, está incluído valorização do preço da ação mais o recebimento de dividendos. Tá? Então, Vinícius, mas faltou a renda passiva, faltou o dividendo. Não faltou. Em todos os gráficos isso está incluído, tá bom? Aí, isso eu te mostrando na linha azul. Desde quando? Desde o dia 17 de outubro de 2016, que foi o dia que efetivamente começou o último ciclo de cortes, o último ciclo de quedas na nossa taxa básica de juros, na nossa taxa Selic, tá? E a gente viu que as ações, em média, valorizaram cerca de 90% até o início de 2020, quando a gente teve a semana do álcool gel e tudo que foi decorrente dali, tá? Na próxima linha, na linha laranja, a gente está vendo o índice imobiliário, tá? Então, o que é esse índice imobiliário? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, quando eu venho para essa aba aqui, eu entro no próprio site da Bolsa da B3, eu venho aqui no índice imobiliário, eu posso vir aqui em composição da carteira. Isso aqui vocês podem pesquisar no Google depois se vocês quiserem, tá? A gente vai ver que aqui não tem só empresas de construção civil. A gente vai ver que aqui tem empresas, por exemplo, Allianz Sonai, administradora de shopping centers. A gente tem Cyrela, que sim é uma empresa de construção civil, Iguatemi, shopping center. Então a gente tem esses dois tipos, Multiplan também é administradora de shopping center. Então a gente tem esses dois tipos de empresas, principalmente aqui dentro do índice imobiliário. Empresas de administração de shopping e empresas de construção civil. E a gente consegue ver que durante o ciclo completo, o ciclo todo, essas ações valorizaram bem acima da média. A gente depois vai entender os porquês de cada setor, tá? Bem acima da média das ações, tá? Um próximo setor que a gente vai olhar vai ser o setor financeiro, que a gente tem pelo código aqui IFCN. Quando eu entro no índice financeiro, o que eu vou ver? Que durante a primeira pernada de valorização, olha que interessante, durante a primeira pernada de valorização das ações, as ações do setor financeiro valorizaram muito acima da média, depois voltaram mais ou menos para a média, mas no consolidado tiveram uma valorização muito superior, 120%, né? Índice imobiliário 140%, índice financeiro 125%, enquanto a média valorizou cerca de 90% aproximadamente. Aqui cada vez que eu mostrar um novo vai mexer um pouquinho no gráfico, mas depois a gente ajusta, quando tiver todos, tá? Quais são as empresas que estão dentro desse índice financeiro? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, você vai ter principalmente, tá, bancos, então Banco ABC, Banco Pan, Banrisul, empresas de seguro, como BB Seguridade, tá? Você vai ter também empresas de maquininha de cartão, como Cielo, tá? Resseguradora, que entra na parte das seguradoras também, e a própria Bolsa de Valores, que inclusive tem uma representação muito grande, né? É a segunda maior representação desse índice. A primeira maior são as ações do Banco Itaú, né? A segunda maior vai ser B3 e a terceira maior vai ser Bradesco, né? Logo na sequência, Banco do Brasil. Então, no setor financeiro, a gente está olhando todas as empresas relacionadas ao setor financeiro, não é só banco. Tem banco, tem seguradora, tem resseguradora e tem a própria Bolsa de Valores, tá? E a gente consegue ver essa valorização de 120% em média. Outro setor é o setor de materiais básicos, tá? Que a gente vê que teve uma ampla valorização, muito acima da média de todos os outros, né? A gente vê uma valorização consolidada aqui na faixa dos 170%. Vinícius, o que faz parte desse índice de materiais básicos? Vamos dar uma olhada nas empresas aqui. Materiais básicos, leia-se commodities, tá? Porque o que é commodity? Commodity é algo que não tem diferenciação. O que é um material que não tem diferenciação? É um material básico. Então, basicamente, aportuguesando aqui. E a gente tem aqui, por exemplo, empresas como a Bradespar, que tem participação na Vale, Braskem, que também mexe com petroquímicos, a gente tem a CSN Mineração, a gente tem Fertilizantes Heringer, a gente tem Ferbasa, Gerdau, que mexe com siderurgia, metalurgia, tem Irani, que mexe com celulose, né? Então a gente tem todas essas empresas
de commodity, tá? Então tem uma série, diversas empresas, maiores representações aqui vão ser Suzano, de celulose, Gerdau, tá? Que pega a parte de metalurgia, e a própria Vale, que pega a parte de mineração, tá? Então a gente teve também esse índice de materiais básicos, ele se valorizando assustadoramente até o início de 2020. Qual outros setores que a gente tem? Na verdade não são setores, né? A gente tem outros dois índices. Que valorizaram muito acima da média. Que índices são esses? Primeiro é o índice de dividendos, tá? Vamos trocar a cor aqui desse índice de dividendos porque tá ficando um pouco confuso. Deixa eu colocar na linha vermelha aqui. Ó, o índice de dividendos a gente pode ver que no consolidado, vamos só ajustar aqui, ó. Ele desde o dia 17, tá certinho. No consolidado, ele teve uma valorização de 126%. Quem que faz parte desse índice de dividendos? São empresas de diversos setores completamente diferentes, de empresas, tá, que pagaram o maior volume. Quem que faz parte do índice de dividendos, né? Você pode, inclusive no site da bolsa, deixa eu ensinar você. Você pode entrar aqui, ó, e depois ver, ó, adequações metodológicas, manual da definições e procedimentos, se você quiser, se tiver interesse, né? Metodologia do IDIV, do índice de dividendos. Na metodologia do IDIV, você vai ver que dessa carteira aqui faz parte ações de quaisquer setores que não tenham valor muito baixo, que não seja uma penny stock, que não tenham preço da ação menor do que, por exemplo, R$1. Mas o principal critério, tem alguns critérios assim, mas o principal critério são o 1/3 de ações que mais distribuíram dividendos nos últimos trimestres. E aí você tem, quanto mais dividendos a empresa pagou, maior a representação dela. Hoje a maior representação é a da Gerdau, a gente tem diversas empresas aqui dentro desse índice de dividendos. Então, classicamente não é um setor, mas é um perfil de empresas que teve uma boa valorização aí no último ciclo de queda na taxa de juros, tá? E outro tipo, ou não seria um setor, mas seria um tipo de empresa, são justamente as small caps que a gente consegue ver nessa linha rosa, uma valorização de mais ou menos 160%, tá? O que são as small caps? Small caps são as empresas de menor capitalização de mercado. O que são empresas de pequena capitalização de mercado? Que capitalização de mercado, Vinícius? Capitalização de mercado, basicamente, é o quanto vale uma empresa. Quanto que ela vale na bolsa? Qual o valor de mercado dela? Ah, o valor de mercado dela é 30 bilhões. 30 bilhões. Ah, da outra empresa é 10 bilhões. Da outra empresa é 50 bilhões, que basicamente é a soma de todas as ações, quanto que vale a soma de todas as ações, né? E aí você pega, ordena as ações da mais valiosa para menos valiosa, pega os 15% de baixo das menos valiosas e você joga no índice de small caps. Tirando algumas ali que passam por alguns critérios qualitativos. Mas basicamente são essas cinco características que a gente encontra nas ações que tiveram a maior valorização no último ciclo de queda na taxa de juros, falando obviamente da média e não de casos pontuais, não de casos específicos. Que eu quero mostrar para você uma alocação tática. O que é uma alocação tática? É uma forma de você investir para você conseguir exponencializar a sua rentabilidade, para você conseguir ter uma rentabilidade superior, uma rentabilidade maior durante esse ciclo de queda na taxa de juros que a gente viu começar nessa semana. O que eu mostrei até aqui para vocês? Eu mostrei quais são os setores. A partir de agora eu vou mostrar por que cada setor valorizou mais que a média e se no atual ciclo dos juros a gente deve ver esses mesmos setores, ou melhor, quais, não vão ser todos. Quais desses tipos de ações, quais desses setores que devem repetir a dose. Tem setor aqui que não deve repetir a dose. Vamos entender agora, então, cada um desses setores, tá? Começando, e vamos hierarquizar eles. Deixa eu compartilhar na tela de novo. Vamos pegar na ordem, da maior valorização para a menor valorização, tá? Vamos pegar na ordem. Então, primeiro, o que mais valorizou? Materiais básicos, tá? Quando a gente pensa em materiais básicos, a gente está falando em commodity, a gente está falando em empresas que são exportadoras. A gente está falando em empresas que viram a cotação do dólar sair, vamos voltar alguns anos antes aqui de 2016, tá? Empresas que viram a cotação do dólar sair de 1,50 lá em 2012 para o patamar de R$ 4,00 em 2016, R$ 3,00 em 2018 e R$ 4,00 em 2019 e 2020, por conta da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então a gente tem que voltar no tempo, não simplesmente olhar o que aconteceu e achar que vai voltar a acontecer. Entender o contexto da época. Como que era o contexto da época? O contexto da época era de um dólar extremamente elevado. Pelo fato do dólar estar extremamente elevado, essas empresas aqui, ó, de materiais básicos, de celulose, de minério, de siderurgia, enfim, essas empresas de commodity, elas viram seu lucro aumentar absurdamente.
por conta da cotação do dólar. Por quê? Talvez você saiba, talvez não, mas o minério de ferro, a celulose, o próprio petróleo, eles são cotados em dólar no mercado internacional. Quem define a cotação do... Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre Petrobras, né? Abicom. Hoje, infelizmente, quem define o preço da gasolina é a Petrobras. Mas olha só, hoje nós estamos com uma defasagem na Petrobras de 20% em relação ao preço internacional. No diesel, uma defasagem de 24%. Então, tirando a Petrobras, que abandonou a paridade de preço internacional, né, as outras empresas elas vendem seus produtos cotados em dólar. Então, se elas são exportadoras e elas estão exportando com o dólar que agora está R$ 4,00, está R$ 3,50, que era o cenário da época, o que acontece? E antes elas exportavam a R$ 1,50, a R$ 2,00, elas conseguem dobrar o seu lucro simplesmente. Elas simplesmente dobram o seu lucro sem mudar nada, vendendo a mesma quantidade só porque o dólar está mais alto. Porque o dólar está mais alto em relação ao real, tá bom? Então, esse índice de materiais básicos aqui, você não pode confiar que isso vai se repetir. Por quê? Primeiro, naquele momento, a gente viu um aumento do dólar que impulsionou o lucro das empresas. Se impulsionou o lucro das empresas, o que faz o preço de uma ação subir e valorizar com o passar do tempo? O aumento do lucro da empresa. Se o lucro da empresa aumentou, o preço das ações vão subir logo em seguida. Mas tem um outro ponto. Durante todo esse período aqui, deixa eu adicionar aqui, ó, um gráfico. US Interest Rate. O que eu estou falando aqui de US Interest Rate? Vinícius, que bicho é esse? US Interest Rate basicamente é a taxa de juros americana. Deixa eu colocar aqui no regular. O que aconteceu? Taxa de juros americana estava num patamar super baixo, subiu até 2% e logo teve que cair antes mesmo da semana do álcool gel, por conta de uma ameaça de crise nos Estados Unidos. Então a gente tinha um cenário de juro muito baixo no mundo. Hoje, qual é o cenário de juros nos Estados Unidos? É um cenário muito mais elevado. Se a gente pegar esses mesmos juros para a zona do euro, se a gente pegar para o Japão, se a gente pegar para a China, se a gente pegar o endividamento da China, o cenário é completamente diferente. Então a gente teve, além de um aumento na cotação do dólar, um aumento nos preços das matérias-primas por conta de uma grande demanda. Os países eles estavam comprando pra caramba, as empresas estavam comprando pra caramba, a economia estava extremamente aquecida por conta das taxas de juros baixas. Hoje o cenário econômico global é completamente diferente. Hoje, no cenário econômico global, a gente vê o quê? As taxas de juros nos países muito mais elevadas do que no passado, o que faz com que as empresas não consigam pegar tanto empréstimo, porque o empréstimo está mais caro, o financiamento está mais caro. Logo, a gente não deve ver essas empresas tendo uma lucratividade muito alta, essas empresas de materiais básicos. Por quê? Por conta justamente de todo esse contexto. Hoje o dólar está mais ou menos no mesmo patamar de um ano atrás, um pouco mais baixo inclusive. Eu não apostaria nessas empresas de materiais básicos, eu não apostaria que isso vai se repetir, tá? Porque o contexto global, o contexto econômico é completamente diferente. Por mais que a gente tenha visto essas ações do setor de materiais básicos se valorizando muito e sendo as campeãs de valorização, ó, vamos pegar aqui, ó, de outubro, do dia que caiu a Selic pela primeira vez, 17 de outubro, até a semana do álcool gel, foi a campeã, materiais básicos. Mas eu não iria por aí, porque hoje o cenário é completamente diferente. O que poderia alterar isso? O que poderia alterar isso seria a triste, mas possível, talvez provável para algumas pessoas, invasão da China a Taiwan. A China está se ensaiando muito, os Estados Unidos já disse que vai intervir caso isso aconteça, porque a produção de mais de 90% dos semicondutores do mundo está em Taiwan, na Taiwan Semicondutores, então é uma disputa ali pela produção de tudo que é eletrônico, tudo que você tem, micro-ondas, celular, tudo que é eletrônico tem chip. E basicamente tem semicondutores. Então, quem domina aquela região ali, domina o mundo. E basicamente, China diz que é deles, Estados Unidos diz que não é bem assim, é independente. Então, isso poderia gerar uma alta muito grande nas commodities, que poderia fazer as ações desse índice de materiais básicos, ações de commodities, valorizarem muito, porque os lucros subiriam pra caramba. Mas eu não contaria com isso, tá? Isso é um negócio totalmente improvável. Agora, vamos para a segunda. A segunda são as small caps, que na verdade não é um setor de ações, mas é uma categoria de ações, é um tipo, uma tipificação de ações. O que são as small caps? Small caps são ações de empresas pequenas.
Empresas com pequena capitalização de mercado. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, eu até separei uma ação para mostrar para vocês, vou mostrar daqui a pouquinho, mas vou mostrar aqui, ó, um exemplo de uma small cap. Isso não é uma recomendação de investimento, mas é uma empresa que eu tenho em carteira há muito tempo, né? Já estamos surfando uma excelente valorização e falo sobre ela aqui há muito tempo no próprio YouTube. E basicamente, uma small cap você vê pelo valor de mercado. Uma sacada para você ver é o seguinte: pega esse valor de mercado, que é o quanto essa empresa efetivamente vale na bolsa hoje. Você pode usar um site como Status Invest para isso, por exemplo, e ver se esse valor aqui é abaixo de 10 bilhões de reais. Se for abaixo de 10 bilhões de reais, você tem uma small cap, uma empresa de pequena capitalização no mercado, uma empresa pequena, né? E qual é a grande lógica, o porquê que as small caps valorizam tanto nesses períodos? Porque, vamos pensar no seguinte, digamos que na sua rua tem uma padaria, tá? E na sua rua também tem uma agência do Banco Itaú. Tá? E aí eu quero que você faça aí de reflexão. Quem que tem mais potencial de crescimento? A padaria que está na sua rua ou o Banco Itaú? Bom, se a sua padaria se espalhar para todas as cidades do Brasil, você vai ter milhares, uma multiplicação, um crescimento, pelo menos da receita, talvez não do lucro, mas um crescimento do faturamento por milhares de vezes. O Banco do Itaú já é um banco maior, então ele tem um potencial de crescimento menor, embora ele tenha um nível de risco menor também. Mas quando você diversifica estrategicamente, diversifica bem as suas ações, quando você investe em small caps, em empresas pequenas, você naturalmente vai ter uma rentabilidade maior. Isso é muito normal, em todos os períodos de tempo a gente observa isso. Então, small caps é uma categoria de ação que você pode identificar justamente pelo valor de mercado, pegar ações com valor de mercado menor que 10 bilhões de reais. Vinícius, mas eu li em outro lugar que é menor que 5 bilhões. Tá bom. A gente já fez estudos aqui, backtests, olhando o passado e olhando a performance das ações, e a gente identificou que ações abaixo de 10 bilhões têm um comportamento diferente das ações acima de 10 bilhões. É que não existe uma regra clara no mercado financeiro de quantos bilhões você tem que usar como linha de corte, né? Tem gente que usa o próprio dólar, tem gente que usa o próprio real, mas usa valores diferentes, e você pode usar o que você quiser. Eu estou te dizendo 10 bilhões, tá? Se você quiser, você segue, se não quiser, não segue, tá tudo certo. Mas basicamente a gente já fez bastante teste aqui para conseguir validar isso, tá? E aí você vai escolher, obviamente, boas empresas, né? Escolhendo boas empresas, empresas pequenas, elas têm um potencial de crescimento muito maior. E aí, se a gente entra num ciclo de corte na taxa de juros, o que acontece? Fica mais barato para essas empresas pequenas conseguirem instalar novos pontos, conseguirem instalar novas fábricas, novas indústrias, e elas conseguem crescer e multiplicar mais. Essa é a grande ideia. Uma empresa pequena tem um potencial de crescimento maior que uma empresa grande. Toda empresa grande já foi uma empresa pequena, já teve um potencial de crescimento muito maior, tá? Essa é a grande ideia por trás das small caps. Depois das small caps, a gente tem as empresas do setor imobiliário. Empresas do setor imobiliário. E o que a gente viu que aconteceu? Olha só a dinâmica. Essas empresas, elas valorizaram acima da média da bolsa. Depois, a partir de 2018, elas foram para baixo da média. E depois elas voltaram para cima da média. Por que isso aconteceu? Bom, eu não sei se você lembra o que aconteceu em 2018. Em 2018, a gente teve um evento similar ao evento que a gente teve em 2022. E naturalmente essas empresas do setor imobiliário, elas têm uma volatilidade maior. Sempre que você acrescenta risco, sempre que você acrescenta incerteza e expõe incerteza na economia, essas ações elas oscilam, às vezes para mais, às vezes para menos. Então você tem uma volatilidade, uma oscilação muito maior nas empresas, principalmente as de construção civil, que são aquelas que têm um peso maior aqui dentro do próprio índice imobiliário. Então você tem várias empresas de construção, ó, Tenda, Trisul, MRV, Log, Lavi, JHSF, você pode ver que a maioria, Zetec, Even, Direcional, a maioria são empresas de construção civil. E você tem essa dinâmica de uma volatilidade maior. E com o passar do tempo, né, fechando o ciclo de queda dos juros, a gente tem uma valorização aqui muito elevada, bastante elevada. E eu diria com muita tranquilidade, aliás, eu não diria, eu digo com muita tranquilidade, que o setor de construção civil é justamente aquele setor com maior potencial de rentabilidade da bolsa hoje. Eu te mostrei que no ciclo passado foi
o índice de materiais básicos, te mostrei uma categoria de ação, que são as small caps, e agora eu falo especificamente do setor. O setor com maior potencial de valorização é o setor de construção civil, e eu vou explicar para você a dinâmica, o porquê, a razão, para que você entenda isso relacionado ao futuro e não somente ao passado. Por que que o setor de construção civil ele é o setor mais cíclico que existe? Por que que ele é o setor que a gente vê maior volatilidade? Isso nos abre muita oportunidade. Se você sabe como lidar, quando investir nesse setor, você tem, e eu vou até passar uma sacada gigantesca aqui para você selecionar ações desse setor, tá? Como você sabe a dinâmica do setor em cada momento do ciclo, você consegue ter uma rentabilidade muito maior. Inclusive, Ricardo Amorim, tá? A técnica de investimento em ações dele, uma vez eu ouvi ele falando, é uma técnica extremamente simples. O que é? No momento de queda nos juros, compra a construtora. Depois que, na visão dele, os juros não tem muito mais para onde cair, ele vende construtora e acabou. Essa é a técnica Ricardo Amorim de investimento. Mas, por quê? E muita gente, isso é polêmico, tem gente que não investe. O próprio Barsi, que é uma figura icônica no nosso mercado, não investe em construtoras, né? Mas, basicamente, você tem que entender a dinâmica e tomar sua decisão, né? Eu já ganhei muito dinheiro em construtora e ganho. Meu saldo é muito positivo. Por quê? Por conta da exposição em um determinado perfil de ações, tá? Que certamente o Barsi sabe que existe, mas ele prefere não investir nesse setor. E por conta do momento. Então, o que acontece? Vamos parar para pensar. Qual é o grande sonho do brasileiro? Comprar a casa própria. Quando que o brasileiro faz isso? O brasileiro faz isso quando as taxas de juros dos financiamentos estão mais baixas, né? Quando as taxas estão altas, geralmente o que está acontecendo? Aumento do desemprego, então as pessoas ficam com medo de fazer um comprometimento financeiro de 15 anos, 20 anos, 30 anos, e as taxas de juros estão mais altas. Então, poxa, deixa para lá esse sonho da casa própria, depois a gente vê isso, e aí fica engavetando esse sonho, 1, 2, 3 anos, como aconteceu agora. Depois de 3 anos, os juros começam a cair. A última queda nos juros que a gente teve foi lá em 2020, agora em 2023. Os juros começam a cair. O que acontece? Quando os juros começam a cair, os grandes empresários, quem tem muito dinheiro, quem é rico de verdade, pega aqueles seus múltiplos milhões que tem lá investido em renda fixa, na preguiça do 1% ao mês, e eles veem assim, ó, ixi, esse 1% ao mês está acabando, eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. E aí, esse dinheiro que estava lá meio que dormindo em berço esplêndido, rendendo 1% ao mês, que agora não rende mais, ele vai ser aplicado, vai ser investido. Aí, grandes empresários começam a investir no seu próprio negócio. Às vezes, o caixa das empresas não procuram expandir mais. O caixa está lá investido em rendendo lá mais de 1% ao mês, está todo mundo tranquilo. Começou a cair o juro, opa, esse rendimento de 1% ao mês vai acabar. Preciso fazer algo. E aí, os empresários vão lá, pegam fontes de financiamento para expandir os seus negócios, porque agora eles estão focando no seu negócio. Antes eles estavam focando o caixa nos investimentos. Por quê? Eu consigo ganhar 1% ao mês sem fazer nada, então vou ficar ali até a situação econômica melhorar. E basicamente, você tem juro caindo, você tem os empresários investindo mais porque eles precisam ter uma remuneração maior. Se o empresário está investindo mais e o brasileiro está com sonho da casa própria, o que falta? Engavetado há tanto tempo, o que falta? Aumento da empregabilidade. O que a gente já está vendo? Taxa de desemprego já está caindo há muito tempo e está na faixa dos 8%. Estava em 14, 13, 12, agora está em 8%. E cada vez o fomento ao emprego vai ser maior. Por quê? Porque o empresário vai passar a investir mais e expandir os seus negócios e aí entra um ciclo positivo. Empresário contrata funcionários, esse funcionário aumenta o seu poder de compra, o seu poder de consumo, taxa de juros está mais baixa. O que ele vai fazer? Comprar sua sonhada casa própria, financiada porque agora o juro está mais baixo. E isso faz com que as empresas de construção tenham que lançar novos empreendimentos imobiliários, construir mais, o que faz com que elas vendam mais, aumentem sua lucratividade. Então você tem um ciclo de diminuição do desemprego, ou seja, aumento do emprego, aumento do poder aquisitivo das pessoas. As pessoas conseguem comprar mais, aumenta o consumo, né? Conseguindo comprar mais, as empresas precisam produzir mais, vender mais. Para as empresas produzirem mais, vender mais, tem que contratar mais gente. Contratou mais gente, tem mais gente dinheiro no bolso, mais gente vai estar comprando e você tem uma espiral positiva, certo? Então, essas empresas de construção, elas, como mexe com o imaginário, o sonho muito grande, é o sonho número 1 de qualquer pessoa, é a sua casa própria, tirando exceções, tá? Você tem essas empresas disparando o seu volume de construção, o seu volume de venda e, por consequência, o seu lucro.
Em momentos que a taxa de juros está caindo, quando a taxa de juros sobe, o que acontece? O ciclo se inverte. Se a taxa de juros sobe, o empresário que está lá correndo o risco de falir todo santo dia, ele vai pensar 3 vezes antes de fazer uma expansão. Porque o ciclo da economia é um ciclo de contração, é um ciclo de piora da economia. Então, ele vai deixar o seu dinheiro em berço esplêndido. Naturalmente, se a taxa de juros está subindo, é porque a inflação está alta. Ou seja, as pessoas já estão passando por um aperto, uma dificuldade financeira. Então, ele não vai querer produzir mais, porque o consumo já está caindo, porque a inflação já está muito alta, as pessoas já não estão gastando tanto, estão segurando. Então ele diminui a produção, às vezes demitiu algumas pessoas, o que acontece? Diminui ainda mais o poder de compra das pessoas e é aí que as pessoas não vão se comprometer com a casa própria. Então, quando você vai investir no setor imobiliário, falando agora especificamente sobre o setor de construção civil, o setor de shopping a gente também tem essa correlação de taxa de juros mais baixa, maior circulação nos shoppings, maior volume de vendas. Isso a gente vê muito mais claro nos fundos imobiliários, inclusive. Então, vale para todas as empresas, mas eu quero focar mais aqui na construção civil. Construção civil, qual é o momento de você investir? Quando a taxa de juros está elevada. Hoje a taxa de juros ainda está elevada, mesmo com a queda. E qual é o momento de você vender? Quando a taxa de juros estiver baixa. Por quê? Porque se você mantiver as ações de construtoras quando a taxa de juros estiver lá embaixo, o que vai acontecer? Daqui a pouco vem uma nova alta nos juros, porque a economia é cíclica, e você vai se dar mal, você vai perder muito dinheiro, porque as ações vão desvalorizar pra caramba. Ações vão desvalorizar pra caramba. Tá? Então, você tem que saber quando entrar e quando sair. Essas não são ações para você ter sempre em carteira. Essa é uma alocação tática, não é uma alocação estratégica. Não é um tipo de ação, um perfil, um setor para você ter para sempre. É um setor para você comprar em algum momento e vender em outro. Vinícius, eu não quero esse tipo de setor. Não invista. E tem uma rentabilidade um pouco menor e tá tudo bem. Zero estresse. Sacada importante. Eu quero que você anote isso. Anote isso, tá? Na hora de investir em construtoras. Porque senão você vai perder dinheiro e vai dizer, eu fui lá escutar o Vinícius, devia ter escutado o Barsi. Quando na verdade você implementou errado o que eu falei aqui. Então vamos lá. Sacada. Cuidado. Foque, principalmente se você é iniciante, tá? Em construtoras de alta renda que constroem imóveis de alto padrão, segmentado no setor de alta renda. Ou seja, imóveis que são vendidos para pessoas que ganham mais, que têm mais dinheiro. Por quê? No momento de crise, você vê o rico passando fome? Você não vê. Talvez ele diminua um pouco o poder de consumo, alguns vão à falência, mas a grande maioria tem um colchão financeiro com muita tranquilidade para conseguir se manter. Agora, quem tem uma renda média ou tem uma renda baixa, às vezes perde o emprego. E aí o que vai acontecer? A pessoa não tem mais renda e ela não vai conseguir mais pagar a parcela do seu imóvel. E se você errar a mão no momento de comprar e vender essa ação, o que vai acontecer? Se você está no setor de baixa renda, você vai ser fortemente impactado porque as ações vão desabar. Tá? Se você está no setor de alta renda, é difícil você ter muita inadimplência, porque geralmente quem tem dinheiro, quem compra um imóvel de padrão elevado, o que vai acontecer? A pessoa vai conseguir pagar, vai se apertar, vai diminuir um pouco os gastos ali, talvez, mas ela vai conseguir quitar o seu financiamento, né? Porque o financiamento não é só quem não tem dinheiro que faz, quem tem dinheiro também faz. Então, principalmente se você for iniciante, foque em empresas que constroem imóveis de alta renda, de alto padrão. Outro ponto, outro cuidado importante, tá? Foque em empresas com baixo volume de dívida. Dívida. Por quê? No momento que você tem a virada do ciclo para o mercado imobiliário, o que acontece? Essas empresas que têm um alto volume de dívida, se virou o ciclo e você perdeu o bonde, não vendeu a ação a tempo, a taxa de juros começou a subir, o que acontece? As empresas, por que a taxa de juros está subindo? Porque a inflação já está alta. Se a inflação já está alta, já tem gente que não está pagando as parcelas dos imóveis. E aí, a construtora, poxa, você consegue construir um imóvel em um dia? Em 3 dias, 5 dias? Não. Leva um tempo. Então, a construtora já está construindo diversos imóveis que não serão vendidos. Então, ela vai ficar com um estoque muito grande e com uma dívida muito grande. E você tem tudo para uma construtora quebrar. Então, qual é o melhor tipo de ação de construção civil para você colocar na sua carteira? Ação de construtores que tem uma dívida líquida negativa. Vinícius, você está muito técnico hoje, uma linguagem técnica, eu sei, estou mesmo, porque eu quero ajudar vocês mais especificamente, queiram entender, está tudo bem, a gente vai evoluindo aos poucos, tá bom? O que é uma empresa com dívida líquida negativa? Vamos olhar o caso da EZTEC. EZTEC é uma empresa que eu falo há mais de um ano, que eu gosto, que eu tenho carteira, tudo mais. E por que eu gosto tanto da EZTEC, né? Comprei bastante no passado, lá no começo, principalmente, ano passado eu alertava muito para isso. O PVP da EZTEC
estava menor do que na pior crise do mundo para um país que não estava passando por uma guerra. Sim, a Dilma conseguiu nos entregar esse presente. A pior crise do mundo, de qualquer país já passou por no mundo, na história inteira, já documentada, por um país que não estava passando por uma guerra. E o preço da ação em relação ao quanto vale o patrimônio dela estava menor do que naquela crise. Isso aqui foi uma aberração. E eu comecei a fazer vídeo sobre essa empresa, não é recomendação, não foi antes, não é agora. Mas eu tenho, sempre deixei isso muito bem claro. E o que acontece? Olha só, qual é a dinâmica da EZTEC? A EZTEC, ela tem determinada quantidade, volume de dinheiro em caixa, né? Então, imagina, na conta corrente, nos investimentos lá da EZTEC, ela tem 800 milhões, mais ou menos. Um pouquinho menos, 800 milhões, só para ficar fácil a conta aqui de cabeça. Só que qual é o total de dívidas que ela tem? A dívida bruta, 600 milhões. Então, a dívida líquida dela é o quanto ela tem de dinheiro em caixa, investido lá em investimentos, renda fixa. Por quê? Porque é o dinheiro do caixa, você não vai investir na bolsa de dinheiro do caixa, é como se fosse a sua reserva de emergência. E ela tem um valor menor do que esse em dívida. Então, a dívida líquida dela seria o quê? O quanto sobra de dívida se ela pegar o dinheiro que ela tem em caixa e pagar tudo que ela deve. No caso, para ela, não sobra dívida, sobra caixa, sobra dinheiro. Ela tem 180 milhões a mais. Isso faz, presta bem atenção, isso faz com que a empresa tenha lucro todo santo ano, mesmo que o mercado imobiliário esteja passando por maus lençóis, mesmo que as taxas de juros estejam elevadas. Por quê? Em momentos em que a taxa de juros está baixa, ela consegue alavancar o seu lucro. Né? Então você vê, a taxa de juros cai, ela consegue alavancar o seu lucro. A taxa de juros sobe, diminui um pouco o lucro. Só que ela continua tendo lucro. Olha que doido. Por quê? Justamente porque ela tem uma quantidade de dinheiro adicional, tem um caminhão de dinheiro que está investido em renda fixa, e quando as taxas de juros estão altas, o rendimento da renda fixa está mais alto. Então, isso aqui é uma empresa difícil de quebrar. A EZTEC, por exemplo, ela atua no setor de média e alta renda e tem dívida líquida negativa. Ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Você precisa de um meteoro para essa empresa conseguir quebrar, para essa empresa conseguir falir. Porque ela tem uma estrutura de dívida zerada, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, e ela ainda atua num subsetor mais seguro dentro do setor de construção civil. Dentro do setor de construção civil. Tá? E um outro cuidado, então, 2 pontos que eu falei. Alta renda e preferencialmente dívida líquida negativa. Uma outra empresa que tem essa mesma configuração é a Lavi. Tá? Nada disso é recomendação de investimento, você vai estudar, tomar sua decisão final do investimento, mas outra empresa que tem essa configuração aqui é a Lavi, outra empresa que não tem dívida líquida negativa, mas atua também na alta renda, média e alta renda, vai ser a Trisul, vai ser a Cirela também, e aí na baixa renda você vai ter outras empresas, Direcional, MRV, Tenda e assim por diante. Tá? Outro ponto importante, o que a gente viu acontecer aqui? Ó? Olha só. O que a gente viu acontecer entre 2018 e 2019? As ações da construção civil caindo. Por que as ações da construção civil estavam caindo? Vamos dar uma olhada no que aconteceu com a taxa de juros nesse período? Olha só. Enquanto a taxa de juros estava caindo, as ações da construção civil estavam valorizando. Quando a taxa de juros estagnou e ela ficou estagnada de 2018 a 2019, na primeira parte aqui dessa estagnação, a gente teve uma queda nas ações, o que abriu uma oportunidade de compra. Depois a gente teve mais queda na taxa de juros e as ações dispararam ainda mais. Então, se a gente tiver um faseamento da queda na taxa de juros, não se apavore. Se a gente tiver uma taxa de juros caindo, daqui a pouco ela fica estagnada, daqui a pouco cai mais, como aconteceu no último ciclo, isso pode acontecer, pode acrescentar volatilidade nessas ações de construção civil. Então, não se apavore, tá? Não se apavore. Mas esse setor, ele é um setor tático, não estratégico para você investir em alguns momentos, em momentos de queda na taxa de juros e não em todos os momentos e nem, principalmente, em momentos de alta na taxa de juros. Então a gente teve materiais básicos, a gente teve small caps, a gente teve índice imobiliário e depois a gente teve aqui, ó, índice financeiro, tá? Teve um topo maior. Empresas do índice financeiro, né? Por que as empresas do índice financeiro, quarta colocada aqui nos nossos 5 setores, valorizaram absurdamente de 2016 a 2019, no último ciclo de queda na taxa de juros, né? Empresas do setor financeiro são muito boas para você ter sempre em carteira. E eu explico por quê, qual é a razão. Um banco, ele sempre lucra, né? Sempre são lucros assustadoramente altos. Só que, em momentos que a taxa de juros está alta, pouca gente pega empréstimo. Só que as pessoas pegam empréstimo pagando uma taxa de juros absurdamente alta.
assustadoramente alta. Então, essas empresas do setor financeiro, estou falando especificamente dos bancos agora, o que acontece? Elas lucram com base na margem de lucro, elas não conseguem escalar os empréstimos, essa parte do crédito que é o que mais gera lucro para a empresa. Elas fazem o quê? Elas ganham na margem de lucro. Outro ponto, quando a gente tem uma queda na taxa de juros, o que acontece? As empresas conseguem elevar os seus lucros, por quê? Agora a taxa de juros dos empréstimos, financiamentos e tudo mais está muito mais baixa, entretanto ela consegue escalar esses lucros, esses empréstimos muito mais. Então muito mais gente vai pegar empréstimo, fazer financiamento e tudo mais. E se as pessoas não pagarem, geralmente os empréstimos têm garantias. Então, fiz o financiamento do imóvel. A garantia, você tem o imóvel e garantia, você tem fiador, você tem o próprio imóvel, que não vai ser mais seu, vai ser do banco. Na verdade é do banco, até você quitar. Automóvel é a mesma coisa, assim por diante. Então tem uma série de garantias que mesmo dando errado, dá certo. O banco vai lá, leiloa, pega aquele dinheiro e reinveste no negócio. Então, o banco lucra sempre, só que lucra ainda mais em momentos de taxa de juros baixa, justamente que as pessoas estão com sonhos engavetados, projetos de empresas, casa própria, troca de carro e tudo mais, e vem na redução da taxa de juros uma oportunidade de realizar aquele objetivo, de concretizar aquele sonho ali. Então, empresas do setor financeiro atuam muito bem nisso. Outros segmentos, subsetores do setor financeiro, eu vou pensar na área de seguros. Poxa, seguro, geralmente você não pensa assim, vou cortar o seguro. Você corta muita coisa antes de cortar o seguro. Eu não corto seguro de casa, dependendo da crise. Eu não corto seguro do carro, dependendo da crise. Por quê? Porque basicamente eu posso bater o carro normalmente, se eu bater o carro, se eu colidir, der perda total, o prejuízo é muito maior. O meu seguro de vida. Não, estamos em crise e minha família que se dane, então eu vou cancelar meu seguro de vida. Não, ninguém pensa assim, né? Então o seguro é uma das coisas que você privilegia, você tem pouco impacto negativo em momentos de crise, de alta nos juros e tudo mais. Então o setor é muito mais perene. E quando eu penso na própria Bolsa de Valores, você tem uma exposição muito pequena no índice como um todo, né? Mas a própria Bolsa de Valores vai melhor quando as ações vão melhor e geralmente é quando as taxas de juros caem, né? Tendo como início a queda na taxa Selic. Então, basicamente, o que oscila mais é o resultado dos bancos. Por isso que eu dei uma ênfase maior aqui para você, tá? E vamos para a última categorização, o último tipo de ação. E anota, espero que você esteja anotando, tá? Então, eu considero muito bom o setor financeiro, considero muito bom o setor imobiliário, tá? Para esse momento, alocação tática, small caps, muito interessante. E materiais básicos, não, na minha visão. E um último tipo de ação são as ações de dividendos. O último tipo de ação são as ações de dividendos. E por que a gente vê as ações de dividendos performando mais do que a média? Isso aqui sempre vai acontecer, tá? É porque a média é muito ruim no Brasil. Por que a média é muito ruim no Brasil? O índice Bovespa, ele basicamente pega aquelas ações com maior valor de mercado e maior volume de negociação. Então não importa se a empresa é boa ou ruim, não importa se a empresa dá lucro ou prejuízo, não importa se a empresa tem um endividamento gigantesco ou não. As maiores e com maior número de negociação vão representar as ações. Ponto. Vão representar a Bolsa Brasileira. Ponto final. Quando você pega o IDIV, o índice de dividendos, só pode entrar no índice de dividendos ações que, 1/3 ali de ações que distribuíram mais dividendos nos últimos trimestres. E além disso, se são empresas que distribuíram dividendos, ou elas têm lucros acumulados, ou elas dão lucro recorrentemente, o que é a maior parte delas, dão lucro recorrentemente. Se empresas dão lucro recorrentemente, o que vai acontecer? Naturalmente, elas valem mais. Né? Existem histórias que contam para vocês, a tal empresa vai bombar, vai explodir, vai valorizar pra caramba, tipo a Oi. Aí um monte de gente vai investir na Oi, achando que vai dar certo, o negócio não andou ainda, esperamos que dê certo, né? Mais por vocês do que por mim, porque eu não tenho essa ação. Mas centenas de milhares de pessoas têm a ação da Oi nessa esperança. Mas a realidade é, empresa que gera lucro e aumenta o seu lucro, o preço da ação sobe, os investidores recebem renda passiva, compram mais ações, e a máquina está girando. Então, no IDIV, no índice de dividendos, você tem só empresa que dá lucro. Majoritariamente, mais de 95% da empresa que dá lucro. Talvez 100%. Não posso afirmar agora porque eu não olhei ação por ação. E eu não vou afirmar algo que eu não tenho 112% de certeza. Então, ali você tem majoritariamente empresas que dão lucro e o índice Bovespa você tem empresa dando lucro, dando prejuízo, empresa envolvida em corrupção, empresa com endividamento na lua. Então, a nossa média é baixa. Então, se na sua carteira de ações você tem uma rentabilidade menor que o índice Bovespa, atenção, tá tudo errado. Atenção, tá tudo errado. Tá?
Basicamente, meus queridos, esses são 5 tipos de ações que podem te ajudar muito. Então você pode, poxa, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de dividendo. Eu posso buscar essas empresas que distribuem mais dividendo. É a que ficou em 5º lugar, com menor valorização acima da média das ações, mas você pode pular. Eu sou uma pessoa que quer o maior potencial de rentabilidade possível, retorno composto, rentabilidade composta, valorização e dividendo. Construção civil soa interessante. Eu sou uma pessoa de qualquer desses 2 perfis. Índice financeiro, empresas do setor financeiro, seguradoras, bancos, própria bolsa de valores, soa interessante, tá? Então isso aqui, esse ferramental que eu trouxe aqui para vocês, a ideia é que vocês matutem isso, pensem, tomem suas próprias decisões de investimento com base nessa análise profunda que a gente fez aqui durante praticamente 1 hora e tomem sua decisão final de investimento. Comecem a pesquisar, estudar sobre empresas desses setores, porque esses setores são muito favorecidos em momentos de queda nos juros. Principalmente setores financeiro, que escala o volume de empréstimos e financiamentos, construção civil, que escala o volume de vendas de imóveis, empresas pequenas, que têm uma chance de crescer muito mais, porque os juros estão mais baixos, e essas empresas que pagam dividendos são empresas que pelo menos dão lucro, né? Então se você não tiver assim, não sei investir, comece pelas que pagam dividendos recorrentemente, porque pelo menos são empresas que dão lucro. Vai ser um bom caminho para você. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de verdade, toca aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você vai receber as notificações de todos os vídeos que a gente posta diariamente. E além disso, eu tenho um convite importante para você. Nos próximos dias vai acontecer um evento online, gratuito e sem enrolação, diferente de tudo que você já viu por aí, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar, tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, porque existem vários riscos, principalmente no cenário externo, que pode fazer com que o mercado de ações tenha uma trava para a rentabilidade, que a taxa de juros não consiga cair mais. Tem vários meandros. Eu quero que você se prepare para caso isso aconteça, tá bom? Como que você faz para se inscrever? Muito simples. Só você tocar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tocando nesse link, você insere seu e-mail e entra no grupo no WhatsApp. É pelo WhatsApp que a gente vai mandar todas as comunicações. Entra no grupo, ninguém vai ficar mandando mensagem demais. É só o que for realmente necessário. Entra lá que a gente já começa a te informar dos próximos passos para você também lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? É isso. Vamos para cima, que é só o começo, que eu quero te ver sempre em alta. Um abraço e até mais.